nessa noite, citando as palavras de um escritor missionário cristão chamado John Bunyan, que disse o seguinte: a conversão não é um processo suave e fácil. Ela não é suave e fácil como algumas pessoas imaginam. E se assim fosse, o coração do homem jamais teria sido comparado a um solo não cultivado. Porque a palavra de Deus exerce o poder de um arado. A conversão não é um processo suave e fácil. Eu acho que tem lógica isso. A gente está falando nesses dias todos que conversão é um novo nascimento. Conversão é a mudança de um estado, é a mudança de direção. E principalmente conversão está ligado a uma mudança de mente, ou seja, se refere a um novo nascimento. Diante deste fato, que a conversão, ela é uma mudança completa, eu posso pensar aqui nessa noite que conversão trata-se de um novo Gênesis na vida de um homem, na vida de um indivíduo, onde nosso coração passa a ser um terreno não cultivado. E a função da palavra de Deus, então, é realizar o milagre da criação, arando a nossa terra para uma grande plantação. A conversão, ela deve ser entendida não como uma simples mudança de religião. A conversão deve ser entendida como uma mudança radical de vida. Uma mudança radical de pensamento, de concepção, da forma de viver e de encarar a vida. Eu não estou falando de positivismo. Eu não estou falando aqui de encarar a vida de uma forma agradável ao ponto de dizer que tudo dará certo. Não, estou falando de encarar a vida de uma outra maneira, de uma forma transformada. Até porque enxergar a vida a partir da percepção de transformação é uma proposta que está contida em toda a Bíblia, principalmente quando nós percebemos Deus lá através do seu povo Israel, pedindo que eles não se unissem, fizessem aliança, não se comportassem como outros povos, tivessem uma característica, uma identidade única. Eles tinham que ser diferentes. A forma de viver era diferente. E aí, quando nós olhamos para Jesus, quando nós percebemos no Cristo, quando nós percebemos no Novo Testamento, notamos que os discípulos de Jesus são chamados não para uma aventura, não para a procura do tesouro perdido, e sim para uma completa mudança e transformação de mente. Esta mudança proposta pela Bíblia não se dá apenas num período da vida. Esta mudança é por toda e para toda a vida. O texto que nós lemos, a parábola das 10 virgens, Jesus está aqui iniciando uma sessão em que ele vai dizer sobre muitas coisas que acontecerão no fim. Aqui nós temos uma mensagem apocalíptica, uma mensagem de esperança. E no versículo 1 do capítulo 25 que nós lemos, se você notar bem, vocês sabem que eu gosto de ler, fazer uma releitura do texto, então mantenha aí a sua Bíblia aberta. Você vai ver que o texto vai iniciar dizendo: então, o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Precisamos notar que a palavra então, neste texto, ela é uma expressão transitiva que vem colaborar com a ideia que está anterior. O capítulo 24 tem a chave da revelação desse texto. O capítulo 24 revela o que Jesus realmente estava querendo dizer quando ele inicia a parábola das 10 virgens. Ele está falando de algo muito sério. E a gente precisa compreender esse texto nessa noite. Então vamos voltar ao capítulo 24 do livro de Mateus. E vamos ler o versículo 45 em diante, por gentileza. Nós estamos falando de conversão. Capítulo 24, versículo 45. Note comigo esse texto. Olha só. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor naquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Nesse texto, Jesus está apresentando os seguintes pontos. Primeiro, o interesse de achar alguém fiel ao Senhor. Segundo, o Senhor está fazendo uma ordem. Aqui existe uma ordem. Em terceiro lugar, um prêmio. E em quarto lugar, consequências. A pergunta é: quem é o servo fiel? O Senhor está procurando alguém que entenda e acate as suas ordens, que compreenda a sua mensagem. Quem é este homem? Segundo a ordem, este servo que ele está à procura, que é um servo fiel, que entenda e que acate as suas ordens, a sua mensagem, ele vai servir ao Senhor, provendo sustento dos servos do seu Senhor. Então esta parábola é uma exigência para que alguém sirva ao Senhor. De que maneira? Provendo sustento para o seu próximo. Aí o texto vai dizer que este que foi encontrado como aquele que obedece, receberá um prêmio. Eu levarei para desfrutar de tudo que tenho, porque o Senhor confiará os seus bens. E haverá consequências, punição e premiação. Quando nós voltamos para a parábola das 10 virgens, nós vamos encontrar aqui, na mesma proporção, um grupo de pessoas, igualzinho a capítulo 24, versículo 45, pessoas fiéis e pessoas infiéis. O texto vai dizer 5 virgens nécias, que poderia aqui dizer que seriam 5 pessoas tolas, ímpias, incrédulas, e 5 virgens prudentes, 5 virgens sábias. O primeiro grupo
da leitura que fizemos, do Evangelho de Mateus, capítulo 25, era um grupo que possuía lâmpadas, apenas lâmpadas. O texto diz que haviam 5 virgens, e estas virgens possuíam as suas lâmpadas, e elas saíram ao encontro do seu senhor, do seu noivo, e daí por diante. E aqui eu faço uma reflexão nesse texto. Existem grupos de pessoas que querem apenas brilhar na vida, sem medir as consequências de como sustentar esse brilho. Este é o grupo das virgens loucas. Esse é o grupo dos servos infiéis, cheios de religiosidade e com pouca vida. Cheio de religiosidade e com pouca vida. Quando eu olho para esse texto, eu percebo o Senhor falando conosco, falando com a sua igreja, e isso como uma mensagem de alerta, dizendo: olha, existem 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo são as virgens loucas, ou os servos infiéis, estes que não obedecem, esses que não valorizam o que receberam de mim, esses que são infiéis. E aí na parábola das 10 virgens, Jesus está dizendo que o nosso brilho não pode ser por um momento nesta vida. Não podemos ter um brilho egoísta, desenfreado, que olha somente para o meu agora. Jesus está dizendo que nós devemos brilhar até a chegada do grande dia, de nos encontrarmos com o noivo. E foi isso que aconteceu com esse primeiro grupo. As suas lâmpadas, ou tochas, brilharam somente por um momento. E quando eu penso nisso, nesse brilho momentâneo, isso me faz pensar que não basta o avivamento de um culto. Não basta a euforia de um evento. Não basta o movimento de uma canção. Pois logo as nossas experiências, pois logo a tocha da nossa alma, da nossa vida, a lâmpada vai começando a apagar, porque o que na verdade queremos é viver como ilhas, se preocupando somente com o nosso hoje, somente com o nosso agora, somente com a nossa felicidade. Esse conceito chama-se conceito de Carpe Diem, que é viva o hoje como se não houvesse o amanhã. Ao longo da vida cristã, a gente vai assumindo essas posições. Posição de virgem louca, posição de servo infiel, pessoas imprudentes. E a gente vai percebendo que nós começamos no Evangelho a todo vapor. E o texto de Mateus, você vai perceber que as 10 pessoas eram virgens que carregavam lâmpadas. E elas ambas dormiram, querendo dizer que a vida vai acontecendo, o ciclo da vida vai acontecendo. Só que nesse ciclo você precisa ter coisas fundamentais na sua vida. Não adianta viver de aparência, não adianta viver de momentos. Não adianta viver de uma ou outra reunião. Não adianta viver de um ou outro culto, de uma ou outra oração, de uma ou outra experiência. A tocha começa a apagar dentro do coração. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês aí são virgens imprudentes, são servos infiéis. Retornando ao capítulo 24, versículo 48, estou conversando com os 2 textos. Olha só o que Jesus vai falar nesta parábola, dizendo sobre o servo infiel. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora. As virgens viram que o seu noivo estavam demorando.
passando, meus irmãos. E aí você vai dizendo, mas pastor, nada do que eu aprendi na vida está acontecendo. Parece que é tudo uma verdadeira historinha. E aí você vai afrouxando o seu evangelho. E aí você vai afrouxando o seu cristianismo. E aí você vai afrouxando as suas convicções. E aí você vai afrouxando a sua fé. E aí você vai afrouxando a sua vida com Deus. E você começa a dizer, ah, pastor Fernando, é claro, eu preciso provar da vida. Só que esse provar da vida produz consequências. Porque o versículo 49 vai dizer que esses que viram que o seu Senhor demorava, passaram a espancar os seus companheiros, a comer e beber como ébrios. Veja que a demora do Senhor, ela acontece da mesma forma então que nem na parábola das 10 virgens. Quanto tempo faz que você se recorda das coisas boas que você fazia na sua vida cristã? E hoje você não faz absolutamente nada. Não me olhe com essa cara não. Pastor, de novo. De novo. De novo. De novo. E Wagner, eu tenho por mim que acho que eu tenho esse chamado. Eu não sei se vocês perceberam, Antônio Carlos, eu acho que eu tenho esse chamado. E já que Deus me deu isso, recebe. De novo você apanhando no culto. De novo. De novo. Penso eu que você tem se esfriado na vida, justamente porque você tem percebido que a vinda do Senhor está demorando. Ah, vai dar tempo. Vai dar tempo, Priscila. Dá para levar as coisas de qualquer jeito, porque vai dar tempo. O Senhor não vai voltar como vocês estão falando, não. Na nossa realidade, pode ser que ele volte lá pro pastor do Quênia, o Júlio. O Júlio. Porque lá ele está sofrendo. Mas para mim aqui, Fernando, até a perseguição chegar aqui na igreja, em Ribeirão Pires, vai chegar em Santo André antes, em Mauá antes. Depois vem para Ribeirão Pires. Depois vem para cá. Aí você começa a esfriar a sua fé. E você não dá valor para mais nada. E aí esses que esfriaram a sua fé, iniciaram a carreira, experimentando algumas experiências, só que não carregando consigo azeite, como servos infiéis, ao longo da vida, estas pessoas infiéis, o texto vai dizer, que eles começaram a espancar os seus servos, os seus companheiros. Sabe o que significa isso? Começaram a perturbar a consciência do próximo. Espancar aqui nesse contexto significa perturbar a consciência, fazer mal para o outro, abalar a pessoa que está do seu lado, como aqueles que são desenfreados para todo tipo de dependência. Isso me faz entender que nós, que ao longo da vida vamos esfriando a nossa fé, a gente pode ser que não bata literalmente em quem está do nosso lado, mas você vive espancando as pessoas, a consciência das pessoas, com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua falta de testemunho, com a sua incredulidade, com a sua falta de fé. Como virgens, loucos e loucas, as nossas atitudes são ímpias, são incrédulas, agimos como verdadeiros tolos. Só que nesse texto e nessa reflexão que nós vamos fazer nessa noite rápida, ele apresenta também um segundo grupo, que é o grupo das prudentes, que carregavam lâmpadas e vasilhas com azeite.
Esses podem também ser comparados com os servos fiéis do capítulo 24. Em ambos os textos, tanto o noivo como o Senhor demoraram. No entanto, este grupo se manteve firme. As suas decisões eram firmes. Eles souberam esperar. E por esperar, receberam o prêmio da sua perseverança. Os servos fiéis, foram levados para desfrutar de todas as coisas de seu Senhor. As virgens prudentes entraram junto com o noivo na festa do casamento. Existe um prêmio para a sua fidelidade. Existe um prêmio para a sua conversão. Existe um prêmio para a sua fidelidade. Existe um prêmio para a sua conversão. Assim como existe um prêmio também para a sua infidelidade. Existe um pagamento para a forma com que você vive. O versículo 50 e 51 do capítulo 24 vai dizer assim: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Agora vai para o capítulo 25, versículo 8 em diante. Capítulo 25, versículo 8 em diante. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Veja o retrato dos dois. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, fiéis, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, diante de nós existem dois grupos: o grupo dos fiéis e o grupo dos infiéis. O grupo que representa aqui as virgens que vivem como loucos ou loucas, e o grupo das virgens que vivem de forma fiel. E aí vem a pergunta que todos vocês já sabem que eu vou fazer: de que grupo você faz parte? De que grupo você faz parte? Não, pastor, eu sou do grupo dos fiéis. Eu dou esmola na igreja. Eu vou começar agora a ajudar com a missão. De vez em quando, eu abraço alguém. Eu, de vez em quando, faço uma oração aqui e ali. Você tem que ver a minha oração quando eu vou almoçar, pastor. É uma oração comovente. Só eu e Deus sabemos o que eu oro. É uma oração que mexe. É rápida, tudo bem, mas é uma oração que mexe, Senhor. De que grupo você faz parte? De que grupo que você faz parte? O grupo das prudentes e dos servos fiéis era o grupo daqueles que eram encontrados servindo o próximo. Porque o capítulo 24, versículo 45 em diante, vai dizer que o Senhor estava buscando um servo para, no momento que ele saía daquele local, deixava alguém responsável para suprir as necessidades dos seus servos ali, seus empregados. Então o Senhor estava procurando alguém que viesse suprir a necessidade dos seus empregados, dos seus servos.
E aí as virgens, que são consideradas prudentes, eram aquelas que carregavam o azeite e continuavam brilhando, e continuavam manifestando luz. Aqui eu consigo perceber que está relacionado com as nossas obras, a transformação da vida que o Senhor produz em nós, e isso reflete no próximo, ao ponto dessa candeia ser colocada no topo da casa e brilhar sobre todo mundo. Eu penso que a gente escolhe um caminho, e a gente acha que as nossas escolhas estão agradáveis, porque, como eu disse, nós somos verdadeiras ilhas. A gente vive para nós mesmos. Converta-se. César, converta-se ao Senhor. Você que está na galeria me ouvindo, converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. Pare de ser um religioso. Pare de ser uma religiosa. Pare com isso. Enquanto o noivo não vem, sirvamos uns aos outros. Enquanto o nosso Senhor não vem, sirvamos uns aos outros. Enquanto o noivo não vem, que as nossas lâmpadas continuem acesas, através do azeite do Espírito Santo, que nos leva a viver em comunhão com o próximo, e amar os nossos irmãos, o nosso próximo. Converta-se, porque vai chegar o dia que o Senhor vai buscar a sua igreja. Chegará o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Louco pedirão a sua alma. Eu quero, essa reflexão de alguns minutos, porque nós temos aqui a Santa Ceia, eu não quero terminar o culto tarde. Nós poderíamos explanar tanta coisa aqui nessas duas reflexões, esses dois textos, mas eu quero finalizar esse texto e levá-lo a pensar que se você é um servo fiel, e a fidelidade aqui está em brilhar e servir ao próximo, como é que anda isso na sua vida? Se o capítulo 24, versículo 45, até o capítulo 25, do versículo 1 ao 12, os dois se referem à mesma coisa, eu pergunto como é que está o teu serviço em relação ao próximo. Enquanto Jesus não volta, como é que está o teu serviço em relação ao próximo? Quantas pessoas vão lá visitar a Fabiana? Quantas pessoas vão dobrar o joelho para interceder por ela nessa noite? Quantas pessoas vão orar pelo Júlio nessa noite? Quanta gente na próxima Santa Ceia vai trazer a sua oferta de missão porque entendeu o que é fazer missão? Ah, pastor, a gente ajuda. A igreja teve que comprar a cesta básica esses dias porque a gente não tinha para dar para os irmãos. Eu sou a noiva de Cristo. Eu sou um servo fiel. A minha tocha está. Eu levo um balde de azeite do meu lado. Tá, se você leva um balde de azeite, então como está o teu serviço? Nós fomos chamados para servir. Ah, pastor, você está enganado. Eu sou um príncipe de Jesus. Eu sou a princesinha de Cristo. Você está enganado. Ah, não, pastor, eu sou o presbítero Samuel.
Eu não. Eu sou Alan. Personal. Não. Pastor, eu mando. Eu faço isso o dia inteiro. Você acha que eu vou me ajoelhar? Ou está disposto para servir pessoas na igreja? Não é este evangelho que eu estou atrás, não. Laércio, converta-se. Não é esse evangelho que eu estou atrás, não. Também não é esse evangelho que eu estou propondo para vocês. Também não é esse evangelho de facilidades que eu estou propondo a vocês. Se você não é princesinha de Jesus, se você não é príncipe de Jesus, você tem que entender que se o teu Senhor não veio para ser servido, e sim para servir, imagine os seus servos. Imagine nós, Toninho. Se o nosso Jesus, lindo e cheiroso, tem música que fala assim, né? Lindo e cheiroso, bonito e maravilhoso, forte, tremendão, veio para servir e não para ser servido. Você quer o quê? Você quer que vantagem na vida? Se o servo fiel, procurado pelo Senhor da parábola, era o que servia o próximo, provendo as necessidades do próximo, e a virgem sábia, prudente, aquela que tinha azeite, aquela que estava ali brilhando, iluminando o caminho para aquele evento maravilhoso, servindo ao noivo. Se o contexto ali é serviço, é ser servo, meu Deus do céu, como está a sua vida de servidão? Não, pastor, eu era escravo. Quero que você entenda. Tinha até uma musiquinha, o pessoal lá não está me enxergando. Essa semana a gente vai resolver isso para vocês aí. Tinha até uma musiquinha que dizia assim, ó. Como que é mesmo? Me ajuda aí, Priscila. Você está entrando nos meus pensamentos. Você nunca sai deles. Quando eu era prego, o diabo me batia. Mas agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. A minha é assim. A minha música é assim. Estava dormindo, agora acordou, né? Eu nasci para isso, pastor. Eu nasci para isso. Você está enganado, meu irmão. Eu não vivo mais na servidão. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca deixará de ser servo. Você é um escravo. Diz a pessoa que está do seu lado, você é um escravo. Você é um escravo. Você é um escravo, Samuel. Até porque é pretinho assim. Você é um escravo. Você é um escravo. Agora, a gente se converte achando que é só liberdade. Somos escravos. E escravos uns dos outros. Escravos do serviço. Esse é o teor da mensagem. Eu preciso te servir, Andréia. Eu preciso viver para o teu serviço, Bruna. Eu preciso viver para o teu serviço, Fátima. Você que está lá no fundinho, Fátima, é você mesmo. Eu preciso viver para o teu serviço. Para o teu serviço. Para o teu serviço. Carlos Bigode, eu preciso viver para o teu serviço. Agora,
A gente vive na igreja querendo ser servido por anjos, não é? A gente vive na igreja querendo ser servido por anjos. Satanás propôs isso para Jesus. Jesus disse: não, eu não quero. Satanás propôs isso para Jesus. Você lembra disso, Lola? Lá no texto, lá na tentação, quando Jesus acaba lá o jejum. Dará ordem aos teus anjos, eles sairão para o teu serviço. Eu não quero isso não. Não, para mim não. Só que a igreja quer ser servida pelos anjos. A igreja quer ser servida em bandejas douradas, com luz azul. Eis que eu vejo uma bandeja de prata diante de você, com maçãs de ouro, com pera e com uvas. Estou tendo uma visão. O anjo do Senhor está te servindo. E aí Jesus rejeitando o anjo dele para o serviço. É você que tem que servir. Você que tem que servir. É você que tem que servir. Servir com o quê? Com a sua vida, com o seu amor. Servir com o quê? Com as suas atitudes, com a sua prática de vida. Servir de que maneira? Sofrendo por aqueles que sofrem. Chorando com aqueles que choram. É assim que precisamos servir uns aos outros. Em nome de Jesus. Você faz parte de que grupo? Dos fiéis ou dos infiéis? Se é dos fiéis, você tem que servir. Se é das virgens prudentes, você tem que servir. De que parte você faz? Qual grupo que você faz parte?